Noite. São várias conclusões que a gente pode chegar com esse resultado, né? Era muito difícil falar em quem era o favorito, porque todas as pesquisas, praticamente todas elas, eram, elas apontavam a vitória do candidato que comandava a dita cuja. Então, Certo. se o A pede contrata a pesquisa, ele está vencendo. Se o B, então é difícil, né? Semana passada mesmo, saiu uma pesquisa da situação que dava a vitória do candidato apoiado pelo presidente Rodolfo Landim. E o resultado foi bem diferente, estamos vendo aí, 1.713 votos contra 1.166 e 363 votos do Maurício Gomes de Matos. Ou seja, se somar o voto dos dois, o BAP ainda venceria, né? Uma diferença significativa. Ele ganhou em todas as urnas, exceto eram 11 urnas. Só a urna 10 deu vitória para o Dunche. Ele venceu em todas. E algumas com uma margem bem significativa, tipo 180 votos a 100, algo assim. Ou seja, foi uma goleada. Uma vitória muito impactante. É importante explicar que o BAP fez parte dessa gestão, Maurício também, mas já há algum tempo havia uma discordância, e sempre houve uma discordância, isso é um ponto importante. Não significa que o BAP vai ser melhor ou pior, isso é só o tempo que vai dizer. Mas ele sempre foi um adversário do Marcos Braz. E os dois nunca digamos, tiveram muita sintonia na maneira de pensar, embora o BAP tenha feito parte, durante um bom tempo, do Conselho do Futebol, chamado Conselhinho, mas sempre foi uma relação, digamos, estremecida, né? E, claro, com o apoio do Landim ao trabalho do Braz, evidentemente, isso foi uma das razões que gerou aí esse distanciamento. É uma derrota terrível do Landim, que claramente pretendia eleger o Dunche e, na minha visão, poderia voltar daqui a 3 anos como candidato, se elegendo, ele poderia inaugurar o estádio, desde que o estádio fique pronto no prazo aí de 6 anos, né? Seria no final do mandato dele, algo próximo disso. E ele teria até a possibilidade de nova reeleição, né? Caso ficasse 3 anos de Dunche, ele poderia voltar e se reeleger. Volta com o BAP. Tem muita gente que não era do grupo lá de trás, mas tem muita gente que era do grupo original, digamos assim, que vai trabalhar junto com o BAP. O próprio Willeman, que é o vice-presidente, foi eleito, né? Era o vice jurídico lá atrás, o Cláudio Pracopio e o Rodrigo Tortes, que foram vice de finanças em momentos importantes, também estão com ele. Até o nosso glorioso Antônio Tabet, né, que foi na gestão do Bandeira de Mello o vice de comunicação, também está apoiando. Vejamos se ele vai reassumir ou não essa pasta, mas o BAP tem um discurso forte. Pelo que eu conheço dele, pelo que eu já conversei várias vezes com ele ao longo desses anos todos aí, né? Inclusive, até na época que a gente ainda trabalhava na SPN, ele esteve lá num debate, inclusive, à época, apoiando o Valim. E, enfim, se ele fizer tudo que ele promete, vai ser uma guinada no departamento de futebol. Porque o discurso dele sempre foi de profissionalização, de sem paternalismo, de uma linha mais dura, no sentido de ser realmente profissional. Mas o Landim também falava coisas do gênero, né? Na minha empresa é assim, comigo é assim e tal, e na hora não foi bem o que aconteceu. Então, vejamos como vai ser agora com o BAP. Eu acho que, se ele conseguir relevar isso adiante, vai ser bem importante, uma mentalidade mais profissional, nada paternalista, com cobrança profissional. Vai trazer, segundo ele, um dirigente remunerado, o nome do Boto, que é um português, né? Está há muito tempo sendo especulado. Vejamos se ele vai conseguir trazê-lo, né? Agora que ele está eleito, e como vai ser essa relação toda. E outro derrotado nessa eleição é o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, que apoiou Maurício Gomes de Matos. Você vê aí a votação do MGM, 363 votos apenas. Um candidato de baixíssima rejeição, que é uma figura muito agradável, um cara gente boa, não um cara que gera rejeição em ninguém, mas você vê que o apoio do Bandeira de Mello e nada é a mesma coisa. Talvez seja até pior, talvez tenha até prejudicado, não sei, porque é uma votação muito baixa do MGM, né, 363 votos, carregando com ele ali o Bandeira para lá e para cá como seu apoiador. Isso que mostra que a força política do Bandeira de Mello ela é muito pequena, se é que ela existe dentro desse cenário. Então, agora é um novo momento, o BAP vai ter muitas dificuldades. Essa reta final de gestão do Landim foi um tanto quanto ousada demais, digamos assim, né? Com atitudes como, por exemplo, comprar o terreno, contratar vários jogadores. Então, o Flamengo tem compromissos financeiros, contas a pagar e viabilizar o estádio, né? E aí, muita coisa que era falada pelo Landim pode mudar. Por exemplo, aqui não vai ter show. Vamos ver como é que vai ser com a turma do BAP, né? Talvez o Flamengo mude a sua proposta para algo
mais factível, que é ter um estádio com parceiro, que possa ter outros eventos e tal. Aqui o estádio vai ser de tal jeito, vamos vender cadeira. Tudo aquilo que foi falado, joga no lixo, que agora é outra gestão que pode ter pensamento totalmente diferente. E o torcedor pode se preparar. A tendência, eu não posso afirmar que eu não tenho bola de cristal, às vezes as coisas mudam, as pessoas mudam, mas a tendência, conversando ao longo da campanha com gente ligadíssima à candidatura de BAP, a tendência é uma bela puxada no freio de mão. Então, esse negócio de Flamengo contratando jogador caro, não deve ter. Deve ter venda, se pintar boa proposta, pode ter um ou outro contratado ali, mas de forma bem mais modesta, negócio de 15 milhões de euros, 20 milhões de dólares, isso não deve acontecer. A não ser que saiam jogadores que gerem uma receita nova, tudo, e você tenha a contratação de novos jogadores. É isso que a gente imagina. O elenco do Flamengo é um elenco caro, farto, né? Tem ótimos jogadores, é um elenco competitivo, ganhou a Copa do Brasil cheio de desfalques, é um time que fez uma reta final boa, inclusive cheio de desfalques. Então, acho que o torcedor que fica sempre pensando em contratação, talvez tenha que viver uma outra realidade. Eu já estou prevendo, Tirone e Arnaldo, que em poucos dias, quando tiver um raio-x da situação financeira do clube, o BAP, o seu vice de finanças, as pessoas que com ele estão nessa empreitada, já venha comunicar ao torcedor. Olha, a situação é essa, essa e essa, não vai ter loucura aqui não. Pelo menos pelo que eu conversei muitas vezes com pessoas que o apoiam e que demonstravam muita preocupação com a situação financeira do clube. Não que o Flamengo vai quebrar, que vai, não, mas por um desalinhamento e um compromisso assumido de construir um estádio, que é um negócio muito pesado, né? É uma obra de pelo menos 2 bilhões de reais que o Flamengo vai ter que viabilizar isso aí e arrumar esse dinheiro. É possível? É possível, mas tem que ter muita capacidade, criatividade e ser, digamos assim, bons negociadores, inclusive, né? Vejamos como vai ser. Mas é uma derrota acachapante de Rodolfo Landim. No dia seguinte, aquela pataquada de ontem, que foi aquela cena toda feita no campo, na despedida do Gabriel Barbosa, que, no meu entendimento, uma manifestação popular, ela é uma manifestação popular, a torcida quer homenagear, ela homenageia quem ela quiser, mas o clube, mesmo com essas farpas trocadas, o Gabriel saiu atirando, né? Ao final, colocar taça, placa, ingresso personalizado, praticamente escalar o jogador, né? Porque como é que o Felipe Luiz ia chegar atrás de escalação sem o Gabriel? Não tinha como. Colocaram o treinador numa situação desconfortável até. Tudo isso foi patrocinado pela diretoria e a torcida xingou o Landim. O Gabigol deu a mínima para o Landim e no dia seguinte ele toma essa traulitada. Então, final de ano bem complicado para o presidente do Flamengo, que vai viver os seus últimos dias no cargo e ver um agora adversário, né? Um velho aliado agora adversário, ganhar de lavada do seu candidato, o Rodrigo Dunst, filho do ex-presidente Antônio Augusto Dunst de Abrantes.